Fala pessoal, tudo tranquilo? Hoje estamos iniciando mais um episódio do Bate-Papo do Estoque. Vamos entrevistar Aruan Prudenciati, ele é cofundador, CEO da Crop. Aruan, muito obrigado por aceito do convite. Nesse início já conta pra gente um pouco do Aruan, um pouco das inspirações da Aruan, um pouco da Crop, serviços, soluções, quem está atendendo, traz um pouquinho dessa conversa pra gente aí. Muito obrigado, contigo. Obrigado, Bruno. Tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aí também, boa tarde. É um prazer participar aqui com você, falar um pouquinho sobre a Crop, falar um pouquinho de tudo que envolve esse mercado da biotecnologia. Eu sempre gosto muito disso e é sempre muito bom. Então, meu nome é Aruan, como você apresentou. Hoje eu estou aqui como CEO da Crop, né? Trabalho nessa startup que é composta de um grande time de 9 pessoas que tenta trazer aí para as pessoas uma ciência que antes estava ficando muito no laboratório. Então, as pessoas não estavam tendo acesso a isso, né? A Crop começou lá em 2019 com uma tecnologia de proteínas recombinantes, produção de peptídeos terapêuticos, mas como toda startup teve que se reinventar, e principalmente na pandemia, e começar a oferecer serviços que gerassem receita. Então hoje, nós prestamos vários serviços em biologia molecular, validando claims de produtos virucidas. Então, um produto, quando ele coloca no rótulo um claim, mata o vírus da Covid-19, elimina 99% dos micro-organismos, é a gente que tem que fazer esse serviço de validação. E aí, mediante depois a um parecer técnico, esse cara consegue continuar o desenvolvimento do produto, pedir uma regulação para a Anvisa, para um órgão competente, por exemplo. Então, essa é a nossa atuação hoje, mas que começou bem diferente, é uma história até bastante interessante. Oh, legal. E aí, Aruan, nessa trajetória, então, né? Mentalizei uma empresa, estou com uma ideia e fui desenvolvendo, e hoje temos a Crop fazendo isso na realidade e na exigência do mercado, como você mesmo disse, que precisou aí mudar, exatamente, de certa forma, o plano inicial. Traz para a gente um pouco da sua experiência do que, de fato, do início até hoje, decisões, colaborações, parcerias, enfim, que realmente você se recorda, cara, isso foi determinante para a gente estar com esse serviço, para a gente estar com esse produto, enfim, para a gente estar atuando no mercado atual desta maneira, né? Traz um pouco dessa experiência aí dos bastidores, o que fica na cabeça do gestor, do criador, tipo, nossa, toma a nossa decisão, vai ser bom ou ruim, decidiu e hoje evoluiu, vamos lá. Cara, quando você fala isso aí, para mim uma coisa vem na minha mente, assim, de forma muito rápida, que é a contratação, né? Então, trazer pessoas. Eu acho que a Crop é uma empresa nascente, é uma empresa super jovem, mas que teve uma ampliação de equipe relevante, né? Então, foi de 3 para 9 pessoas em menos de 6 meses. E assim, o que veio na minha mente na época foi uma grande decisão. Quando você tem uma empresa nascente, uma startup, é como se fosse um filho seu. E como um filho, é difícil você dar para outra pessoa cuidar. Só que isso é um inibidor do processo de crescimento muito grande. Então, é aquele empreendedor que não larga o osso, que ele quer sempre estar ali, ele fazendo tudo, ele abraça, ele centraliza. E, na verdade, você só tem 2 mãos, né? Então, é difícil você crescer sendo centralizador. Então, uma decisão muito importante que a gente teve, que me vem muito à mente, assim, quando você fala isso, foi a decisão de ampliar a equipe. Então, de trazer pessoas e, de certo modo, dar um pouquinho desse filho nosso para outra pessoa cuidar, entendeu? Então, você tem que, assim, trazer pessoas competentes é fundamental. Mas você também tem que ter, o empreendedor tem que ter a noção de que ele precisa parar de centralizar. E sabe que eu estava conversando, eu tenho um mentor que me ajuda muito, eu estava conversando com ele uma época disso, e eu até falei, mas cara, essa pessoa está em treinamento. Como é que eu vou passar para ela essas demandas de um cliente importante, um projeto que ela pode não fechar por falta de experiência, e eu perco essa oportunidade na empresa, né? E aí ele falou o seguinte para mim, cara, ele falou, tem copos que são de requeijão e copos que são de cristal. Os copos de requeijão, às vezes, você pode deixar quebrar, né? Ou seja, às vezes tem um cliente que ele não é tão importante, não é tão aquecido, você pode deixar uma pessoa usar isso como treinamento, né? Mesmo que o copo se quebre. Uhum. Mas se o copo for de cristal, né? Aí você pode intervir como empreendedor. O grande lance é você, como empreendedor centralizador que eu era, né? E meu sócio também, saber identificar qual que é o copo realmente de cristal. Porque para nós, tudo é de cristal, né? Qualquer quantidade mínima que surge é de cristal. Só que assim, é aí que tá o lance mesmo, saber identificar. Então a grande decisão que a gente tomou foi ampliar o time da Crop, na minha visão.
Entendi. Ah, maravilha. Ok, pessoas certas no período, na experiência, oportunidades acontecendo, vocês trabalhando mais, com uma expertise maior, alguns outros dentro do time para evoluir, principalmente o time lá na frente, a coisa crescer mais organizada, mais homogênea, mas assim, sem pensar que dinheiro ainda dita algumas regras do Claro. negócio, né? Você precisa de investimento, você precisou vender essa ideia para alguém que comprasse isso, comprasse de você o seu pensar e revertesse isso em produto, né? Porque é mais ou menos assim que a coisa funciona. E tá. Sobre investimentos no Brasil, os números são mais do que otimistas. Né? Tipo, a gente vê uma crescente de valores voltados a startups, a inovação e coisas do tipo. A questão isso é próximo da realidade de qualquer pessoa que queira abrir uma startup, tem uma ideia e está defendendo um pitch e está tentando colocar isso para frente, ou não, mesmo com tudo meio que organizado, inicialmente formatado, bonitinho, o acesso não é para todos, e se não é para todos, já que você conseguiu, né, esses próximos passos, o que você deixa aí de experiência para quem ainda não atingiu e ainda talvez bate a cabeça numa tentativa e outra, né? Para principalmente não perder o entusiasmo e as oportunidades. Perfeito. Eu acho que tem uma reflexão muito importante, né? Eu acho que existe sim, como você falou, um investimento aqui no Brasil bastante grande, principalmente agora, um mercado aquecido, que é o da biotecnologia no momento, né? E tem várias fontes, tem financiamentos públicos, tem fontes privadas, VCs, né, investidores anjos, e o grande lance também é você saber em qual momento da sua empresa, né, do seu roadmap, que você vai captar cada fonte. Mas eu acho que quando você fala se é acessível, é muito importante a gente entender também que em um contexto de desigualdade super grande em um país como que a gente vive, né, é difícil falar em mérito. Mas vamos dizer assim, que para a nossa bolha de cientistas, pessoas que estão na universidade pública, ou pessoas que estão já com o pitch montado, eu acho que sim, é acessível. E eu acho que basta uma coisa, assim, principal, que todo mundo fala, que é o market fit, né? Então você precisa ter alguém que queira isso. Então, você está desenvolvendo uma ideia, um produto, você precisa ter alguém que quer comprar, tá? Uhum. Então, se você não tiver ninguém que quer comprar, não adianta, né? Você vai pegar um pesquisador lá da academia, ele está desenvolvendo um projeto em dengue, ele vai te falar que dengue é o maior problema do mundo, né? Então, foi um exemplo, mas assim, tem que ver realmente, será que é um problema, né? Será que as pessoas estão interessadas em resolver essa dor? Se tiverem, com certeza vai ter gente para colocar dinheiro aí, tanto o governo como investidores anjo ou VCs, né? Uma dica até, né, para financiamentos públicos, então o PIP aqui no estado de São Paulo, da FAPESP, né, é um financiamento que eu defendo muito, eu acho ele muito acessível, e tem outros programas similares, a própria FINEP ao longo de outros estados do país, e eu acho que a grande chave para você ter um financiamento público aprovado para sua startup é você mostrar a demanda disso, a demanda de mercado. Então, cara, essa dica ninguém vai te dar. Se você conseguir, na hora de submeter seu PIP, pegar uma carta de intenção de uma empresa, falando assim, então você pega uma multinacional que descreve uma carta de intenção. Ó, se você tivesse a solução A com essa feature, né, com a feature A, com a feature B, que fizesse isso, aquilo, custasse tanto e produzisse tanto por mês, eu compraria. Faz o cara assinar essa carta de intenção, manda para a FAPESP, eu duvido que eles vão recusar seu projeto. Uhum. Então é assim que se vende um MVP em hard science, né? Diferente de um aplicativo de celular que você constrói em 14 dias e vende para testar, hard science não é assim. A gente demora um monte de tempo para desenvolver um produto. Então a gente precisa ter formas de fazer MVPs, né? Mínimos produtos viáveis, mais rapidamente. E uma forma é fazer um MVP teórico na forma de carta de intenção. Então é isso, Bruno. Eu acho que é acessível, você só precisa mostrar a demanda que isso vai ter, né? Se tem alguém interessado em comprar esse produto, essa solução. Entendi. E aí agora, assim, olhando para a Crop, né? Vamos voltar na sua jornada, nos seus entraves ou nos seus desenvolveres, né? Traz um pouco, então, agora, um pouco mais detalhada, assim, disso, a captação de recurso, o mínimo viável, a troca a transição entre, putz, não é o momento para isso, o momento precisa daquilo, já que a oportunidade é o argumento de fala e de venda, né? Como que vocês enxergaram aí nesse ambiente, principalmente atual, você falou que está mexendo agora justamente com essa parte de 99% dos micro-organismos, não retira Covid de não sei o que, tal. Então, como que você enxergou isso como oportunidade e trouxe as soluções da Crop no momento, né?
E assim, para fechar só esse tópico, a Crop ela ainda traz por detrás do que é feito hoje quais perspectivas, né? O que ainda tá no papel, o que é planejado para a Crop nos próximos anos, Perfeito. enfim. Perfeito. Então, a gente passou por essa trajetória, né? Basicamente, funcionou dessa forma. Eu tinha acabado de voltar de um intercâmbio de pesquisa e lá eu tinha trabalhado com desenvolvimento de moléculas para doenças crônicas, né? Lá nos Estados Unidos. E quando eu voltei, encontrei meu sócio aqui, meus sócios na época, o Lucas e o Guilherme, eles estavam também super animados para fazer alguma coisa acontecer, né? E a gente escreveu um projeto de produção, de desenvolvimento de uma nova molécula para o colesterol alto. Então a gente tinha lá, com base no que a gente tinha visto, que eu tinha visto lá no intercâmbio, eu trouxe, a gente escreveu o projeto e mandou para a Roche, a farmacêutica, né? E a Roche, ela se interessou, chamou a gente para ir lá, ficar um tempo desenvolvendo o negócio, e foi aí que surgiu a Crop, né? E a gente submeteu o PIP da FAPESP, que acabou sendo aprovado. Só que todo mundo aí que está me ouvindo provavelmente sabe que no Brasil existem custos, e são custos relevantes para você abrir uma empresa, né? Para você abrir e manter uma empresa. Então, assim, você tem que pagar todo mês o contador, você tem que pagar o imposto, tem que pagar o aluguel, né? As taxas de alvará, de prefeitura. Então, existia boleto para a gente pagar, mas não tinha uma fonte de receita. Então, a gente precisava de algo que a gente conseguisse desenvolver rapidamente para nos gerar receita e que nos desse fôlego para desenvolver esses projetos que a gente ainda vem trabalhando. Então, a Crop ainda trabalha no desenvolvimento de moléculas terapêuticas, né? Mas isso são projetos que levam anos, né? 5 anos, né? Ou mais. São pesquisas clínicas. Então, por enquanto, o que a gente consegue para gerar receita são pivotagens, né? O que a gente chama de pivotagem. Quando você sai de uma tecnologia core, faz algo de forma mais simples e rápida para gerar receita. E aí, a gente estava assistindo um dia um programa que chama Shark Tank, acho que vocês devem conhecer, e tinha um empreendedor lá apresentando a solução dele, ele tinha um desodorante para corpo e roupa, né? E ele passava assim, ele passa esse desodorante na roupa, esse desodorante mata as bactérias, os micro-organismos da roupa e por isso não causa mau odor. E era que a gente estava assistindo aquilo, a gente falou, começo da pandemia, será que esse cara já testou isso para vírus? Porque se ele conseguir provar que o produto dele funciona para o vírus, poxa, no começo da pandemia é um mercado super aquecido, né? Daí a gente mandou, eu mandei umas 20 mensagens no LinkedIn, assim, para uma galera da empresa deles, oferecendo esse serviço. Um serviço que a gente não tinha ainda. Então, o que eu queria ali? Eu queria provar essa demanda, eu queria vender meu MVP. Se ele comprasse, se ele falasse assim, ó, eu topo pagar, aí eu ia me virar para desenvolver o serviço, entendeu? Não faria sentido eu ficar 1 ano desenvolvendo a metodologia e o serviço, chegar para ele e não querer comprar. Então eu precisava fazer a venda primeiro, né? E isso tem um nome, chama working backwards, né? Então você trabalha de trás para frente. Você vende primeiro, depois você faz. Você vende antes de ter. E aí a gente viu lá, e aí, bom, ele me respondeu, me ligou, né? O CEO da empresa na época me ligou e falou assim, ó, quanto tempo você precisa para fazer esse serviço para mim, né? Eu quero comprar. Eu falei, ó, eu preciso de 3 meses. Ele falou assim, não, você tem 7 dias. E foi aí que a gente começou a ter o primeiro produto. E, cara, o MVP, se eu apresentei no Meetup, eu mostrei o slide, e a galera, tipo, racha o bico, assim, porque o nosso MVP foi um pote de bolacha, Bruno. A gente fez um pote de bolacha, a gente precisava de uma câmera, a gente precisava testar, né? Se eu borrifar esse produto aqui no ambiente, será que ele mata o vírus? Então eu precisava, bom, primeiro, um lugar para eu borrifar o vírus, não podia ser um ambiente. Eu precisava de uma câmera hermética, né? Para eu borrifar isso e depois para eu amostrar dali. Então o nosso primeiro MVP foi um pote de bolacha, com um sistema de borrifar, um sistema de amostrar. Né? Então, assim, esse foi o nosso MVP. E com base nisso, a gente evoluiu bastante nessa tecnologia. A gente tem hoje um equipamento que consegue prestar esse serviço e foi daí que veio a escala, né? Daí a gente trabalhou com outras empresas. Então, a Caio, a própria Kimberly-Clark, a NChem, Visto-Bio, né? Essas empresas aí que desenvolveram produtos de combate ao vírus aí durante a pandemia. Então, esse é um pouquinho aí do que foi o nosso MVP. Legal. Nossa, cara, a gente fica com a cabeça muito formatada, né, numa empresa, num produto, algo muito tecnológico, e aí você vem com, lógico, um esboço de uma solução, mas mais simples do que acho que qualquer outra pessoa pudesse imaginar, né? Então, isso. Aí eu vou entrar num assunto que eu acho que é bem relevante para a oportunidade da nossa conversa e do momento mesmo geral. É da criatividade que nós, cientistas, eu falo porque eu vim da academia, você, né, escrevendo aí também veio da academia, e quantos outros, de
criar soluções da maneira mais simples possível para dar conta, obviamente, daquele projeto ou daquele detalhe do projeto que você está desenvolvendo na bancada de uma universidade. Ok. Mas hoje a gente vê que, além da carreira acadêmica, de pesquisa dentro da universidade, existe inúmeras carreiras fora dela. E que nós, cientistas, estamos numa bolha, estudando, fazendo mestrado, doutorado, não sei quantos pós-docs, para passar num concurso, para pegar uma cadeira, para ir atrás de uma linha de pesquisa, para voltar à sua própria linha de pesquisa e começar a desenvolver suas coisas. Isso não é demérito, e eu falo, fiquei nessa busca por muito tempo. Eu tinha isso como prioridade da minha carreira por muito tempo. A questão é que outras coisas aconteceram, eu precisei de alguma forma enxergar pelo destino o que acontecia fora da universidade, e sou tão feliz quanto eu era lá, fazendo coisas diferentes. E aí você traz essa solução simples, baseada em muito do que a gente acaba fazendo na bancada da universidade, num mundo empresarial, num negócio gigantesco, numa empresa que tem tudo para crescer, que tem planejamento, que tem investimento, enfim. O quão é incentivador, ou quanto o mercado precisa do cientista, mas não do cientista lá na bancada da academia, e sim do cientista nas grandes empresas, nos departamentos de P&D das empresas, que existe, isso já há muito tempo, mas buscando também o seu empreender, enfim, sua evolução. Acho que fala pra gente o que você enxerga dessa necessidade. Perfeito. Eu acho que esse ponto que você colocou é excelente, cara. Assim, não é demérito nenhum a pessoa fazer a pesquisa básica, como você falou. Mas a gente tem que entender, e cara, assim, na minha visão isso é muito claro. Eu aprendi também muito isso com a Ana. A Ana, ela é CEO da SDW, Safe Drinking Water for All. Ela já ganhou vários prêmios aí também na ONU. E ela tem uma solução super simples para filtrar água para pessoas do semiárido nordestino, assim. Então é uma solução muito legal que ela leva lá e filtra água. Cara, uma coisa tão simples, mas que fez tanta diferença, e ela cresceu muito com isso. E que eu acho que é sobre isso mesmo, sabe? São coisas simples que fazem a diferença na vida de alguém. Sabe quando você vai com uma cesta básica e doa uma cesta básica para uma família que está necessitada no fim do ano? Muita gente faz isso. E eu acho que, cara, essa é a sensação que é mais indescritível que existe, porque é uma coisa que para nós pode ser tão simples, mas que para uma pessoa que está necessitada no momento muda a vida dela. Então eu acho que esse é um sentimento que serve de alicerce para desenvolvimento de tecnologias no geral. Então, o cientista viver em um mundo em que tem 500 mil pessoas morrendo de fome nesse momento, que tem mais de não sei quantos mortos por uma doença, uma crise sanitária, né? Fazer lá, estudar uma proteína X interagindo com a proteína Y, cara, eu acho isso, às vezes, um pouco egoísmo demais. Vamos fazer pesquisa aplicada, vamos fazer algo que resulte em melhorar a vida de alguém. Muitas vezes a gente faz uma pesquisa para publicar um artigo que ninguém vai ler, fica na gaveta, né? Só a gente vê o tanto de patente depositado pela universidade e o tanto que virou produto, né? Então a gente precisa, no mundo que sofre, a gente precisa usar o nosso conhecimento de sermos privilegiados por ter isso para gerar soluções, né? Para gerar coisas para as pessoas. Então acho que o cientista, com essa metodologia científica, né, de você ter uma hipótese, validar ou não, a gente precisa tirar essa ciência da academia, da bancada, e transformar em coisas que cheguem nas pessoas, né? Uhum. Então, para mim, no século XXI, esse é o papel do cientista. É sanar as dores, né? E sabe que aqui na América Latina a gente tem um problema, né? Que a gente depende de coisas que vêm de lá, né? A gente depende de coisas que vêm do norte para solucionar os nossos problemas aqui. Só que os nossos problemas aqui, eles não são os problemas do norte, né? E aí até o pessoal do All Biotech, da cúpula latino-americana de jovens líderes em biotecnologia, fala muito sobre isso. E a gente teve a cúpula em Rosário esse ano. Fala sobre isso, que é o seguinte: a gente não pode depender de coisas que venham de lá. Vamos criar as nossas cúpulas aqui para discutir sobre os nossos problemas aqui, né? Uhum. Então eu acho que na sua pergunta é essa, né? O cientista ele precisa ter essa visão aplicada, de trazer coisas, de fazer o doutorado, de fazer o mestrado, a pesquisa acadêmica que for, que vise solucionar o problema de alguém, né? Certo. Aí, meio que já caminhando para o fim, mas continuar nessa teoria aí, né, nesse assunto, que é o seguinte:
eu estando há 3, 4 anos atrás na bancada da universidade, eu não enxergava isso, talvez porque também essas oportunidades não chegassem até mim. Porque a gente, você sabe, quem está fazendo pesquisa, mesmo que seja básica, tá full time ali, cara. Você tá olhando pro seu problema, porque você tem prazo, porque você tem que cumprir um monte de coisa, enfim, não dá para você... eu vou viajar e ver porque a gente viajar para ver o que está acontecendo, porque a gente não tem nem essa perspectiva, né? Então você vê que o inverso está acontecendo, essa construção do pensar, essa construção de oportunidades, ela está cada vez mais dentro da universidade ou não? Ainda é uma dependência do cientista por algum motivo, que nem para mim foi, sei lá, se foi o destino, mas eu precisei olhar para fora, eu não tive uma instrução, né? E as pessoas talvez precisem disso ou agora o empreendedorismo está entrando na universidade, está engajando o cientista já é mais fácil para ele enxergar, putz, eu consigo me posicionar aqui, eu consigo contribuir assim, vou me aventurar, vou entrar em contato com o Aruan lá, vou mandar no LinkedIn, para cientista não usa LinkedIn, cara. Sim, a gente usa o Lattes, mas quem vê o Lattes dos outros? Entendeu? Então, assim, o cientista não usa, tem muitos pós-graduando que não tem LinkedIn, não sabe o que está acontecendo do lado de fora. E eu falo, comecei a usar LinkedIn, não tem muito tempo, mas é uma puta de uma ferramenta. É um network muito legal. Você vê que você é útil em outros lugares. Então, o inverso, né? Você que agora está nas empresas, no mundo corporativo, tá, empresarial, você enxerga que está tendo um retorno de informação ou ainda não? Cara, tá assim, olha, eu me formei na graduação não faz muito tempo, tá? Eu me formei no meio do ano passado, né? Mas eu acho que, eu fiz 5 anos de graduação aqui em Botucatu, e eu acho que do meu primeiro ano na graduação, a gente não se ouvia falar em empreendedorismo, nem sabia que era uma startup no meu primeiro ano. Se você olhar agora como tá, eu acho que já surgiram inúmeras iniciativas de empreendedorismo em vários lugares do país, e esse mindset dos pesquisadores e dos acadêmicos tem mudado sim. Eu acho que é o que você falou, não adianta a gente querer que o cara descubra a cura do câncer, né? Se ninguém nunca falou para ele que é possível a via do empreendedorismo, né? Que não precisa só fazer pesquisa e não precisa só trabalhar numa grande empresa, tem uma outra vida ali no meio, né? Uhum. E cara, eu acho que isso surge agora principalmente por conta de uma ausência de recurso público federal, de recurso público estadual, e aí as pessoas não estão conseguindo fazer as pesquisas que elas queriam fazer, os acadêmicos, né? E aí você acaba tendo que recorrer à iniciativa público-privada, você acaba tendo que recorrer ao empreendedorismo, ou seja, fazer pesquisa usando o empreendedorismo como uma ferramenta, né? Então você trazer lucro para você autofinanciar o seu projeto, né? Então, acho que sim, esse mindset tem mudado muito. Aí aqui mesmo em Botucatu, né, falando de uma forma mais regional, a gente vê lá o pessoal do IBIT, o pessoal da Agência Unesp de Inovação, o pessoal se movimentando, sabe? Então, eu vejo que tem mudado bastante. Poxa, eu tenho recebido, sim, mensagens, né, de estudantes da graduação interessados em saber como foi. Também tenho recebido convites para ir falar em aulas. Então, acho que os professores também estão se preocupando com essa questão. E sem dúvida é fundamental, mas está mudando sim. Está mudando. E é o caminho, né? Eu acho que a coisa precisa ter um equilíbrio. Sem dúvida. O mercado exige isso, tem setores que não tem para onde crescer se não for baseado em inovação, né? Porque precisa. O mesmo já sustenta, mas não gera grandes planejamentos, né? E Aruan, para a gente manter esse nosso papo, né, esses temas na cabeça aí do ouvinte, para ele ficar ouvindo e refletindo por mais um tempo, né, eu gostaria de uma leitura complementar, um filme, uma peculiaridade da sua história, enfim, que a pessoa possa se engrandecer, né, se informar e aí, quem sabe, se aventurar para o que o mercado espera, né? Desse ouvinte nosso aí. Tá, a gente falou bastante de MVP, né? Então eu acho que sim, vou fazer uma indicação de 2 livros, muita gente já deve conhecer. São os livros do Eric Rice. O primeiro deles é o Startup Enxuta. Ele vai mostrar como você quantificar essa demanda do mercado, né? E ele vai te mostrar realmente a importância de você ver que tem demanda para o seu produto. Então, a Startup Enxuta do Eric Rice. E o segundo,
Isso aí é para quem quer empreender. E o segundo, para quem já tem uma empresa mais consolidada, ou você está trabalhando em uma grande corporação aí, tem o livro que chama Estilo Startup, também é do Eric Rice, que é como você trazer essa inovação para dentro de empresas consolidadas, né? Empresas grandes ou até grandes corporações. Então, como você coloca esse estilo da pesquisa inovativa, do MVP, em uma grande corporação. Primeiro, startup enxuta. Segundo, o estilo startup, os dois do Eric Rice aí. Vou deixar então de recomendação. Cara, maravilha. Show. Aruan, foi muito legal conversar contigo. Acho que a sua experiência, o seu entusiasmo, cara, não sei se o ouvinte vai estar só no podcast, mas no nosso canal do YouTube tem a entrevista. Você vai poder acompanhar aí o entusiasmo do Aruan, como ele fala, como ele se, sabe, traz para dentro do papo um pouco da garra e dos objetivos dele. Eu acho que isso é muito bom. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Eu sei que é corrido demais para todo mundo, mas agradeço. Pessoal, nosso bate-papo de hoje foi com o Aruan. Ele é cofundador CEO da Crop. E eu sou Bruno, Head de Negócios da Bistock. Até o próximo.